Bem, há a possibilidade de abuso da imunidade diplomática. Há a possibilidade de abuso da imunidade diplomática. Afinal, o diplomata pode vir e cometer as maiores atrocidades, que aqui, pelo menos, ele não vai ser julgado. Aqui, pelo menos, ele não vai ser julgado. Ele vai ser julgado no estado acreditante, ou seja, no estado de origem dele. Se ele vier para cá e começar a abusar, meu amigo, há consequências internacionais. E a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61, a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61, ela prevê algumas consequências em relação ao abuso da imunidade diplomática. Primeiro, o diplomata pode ser considerado uma pessoa não grata. Não é bem-vinda aqui no Brasil. Primeiro, pode ser considerado uma pessoa não grata, não é bem-vinda aqui no Brasil. E essa declaração não demanda e não precisa de justificativa. Não precisa justificar. O Brasil tem autonomia para declarar como não grata. E ainda, o Brasil pode romper relações diplomáticas com o Estado acreditante. Aí já é uma medida mais grave. O rompimento de relações diplomáticas a gente já estuda na matéria Soluções Pacíficas de Controvérsias Internacionais. Aí nós já estamos falando em uma controvérsia internacional. Mas vejam, a carga de responsabilidade que um diplomata carrega. Tem que tomar muito cuidado com seus atos, porque vincula todo um país. Vincula todo um país. E mais, uma besteira, um erro diplomático pode muitas vezes gerar uma controvérsia internacional. Dependendo do caso, até mesmo um conflito bélico. Só o rompimento das relações diplomáticas já é algo grave. O que é esse rompimento? O Brasil rompe relações diplomáticas com a Venezuela, por exemplo. Retira os diplomatas da Venezuela e a Venezuela retira os diplomatas do Brasil. Não tem mais relações oficiais, não tem mais comunicação oficial. Rompem-se as relações diplomáticas. Medida grave, medida drástica, que nós precisamos evitar. Mas é, de qualquer forma, uma das consequências do abuso da imunidade diplomática. Eis aí a responsabilidade que esses diplomatas carregam. Por isso também que as imunidades diplomáticas são importantes, né? Elas são privilégios que viabilizam, mas ao mesmo tempo não podem ser conciliadas com o abuso, porque isso traz e acarreta consequências internacionais. Ok, meus caros? Encerro esse bloco e nós vamos agora responder algumas questões da OAB. Questões que vão enriquecer ainda mais o programa de hoje. Fica aí, viu? Abraço. Olá, meus caros, tudo bem? Vamos responder aí algumas questões da OAB, OAB-CESP, questões que nós selecionamos que vão corroborar tudo o que a gente trabalhou no programa de hoje e talvez também tragam temas, assuntos novos para a gente pensar, refletir e incrementar o nosso estudo. O mais importante não é restringir o seu estudo a um determinado tempo ou determinada matéria. Quanto mais você conseguir enriquecer, mais você ganha em cultura e preparação, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Vamos analisar algumas questões interessantíssimas. Olha a primeira aí. OAB-CESP, né? Em determinado estado, um agente diplomático estrangeiro envolveu-se em um acidente de trânsito, causando a morte de um pedestre. Nessa situação, diante do homicídio culposo, letra A, o Estado acreditado, que recebe a representação diplomática, pode julgar o agente diplomático estrangeiro por tratar-se de crime que não tem qualquer relação com a função diplomática. Alternativa B, vamos lá. O Estado acreditado só pode julgar o agente diplomático se ele renunciar expressamente à imunidade de jurisdição. Alternativa C. O agente diplomático somente poderá ser julgado no Estado acreditado
se o Estado acreditante, que mandou os diplomatas, renunciar expressamente à imunidade de jurisdição. E letra D. D de Diego, hein? Em nenhuma hipótese é possível o julgamento do agente diplomático por ser irrenunciável à imunidade de jurisdição. Vem aqui comigo, pessoal. Veja o jogo de palavras que a assertiva traz para nós. Veja como a comissão dos concursos da OAB gosta de colocar ideias desnecessárias na nossa cabeça. Quem não assiste o programa, quem não estuda e não se prepara, já fica perdido no enunciado da questão. Acidente de trânsito, crime culposo, tem diferença se é crime culposo ou crime doloso, se é acidente de trânsito? Se bateu na calçada, já começa a criar dúvidas que não existem. O examinador já começa dificultando o seu trabalho. Pessoal, primeira coisa, imunidade diplomática. Não interessa se é crime comum, se é no exercício da função. Tem imunidade diplomática e não pode ser julgado. Quando é imunidade diplomática, crime comum, crime no exercício da função, não interessa. Primeira coisa. Segundo, o agente diplomático não pode renunciar à imunidade. O agente diplomático não pode renunciar à imunidade. Tudo falei na aula de hoje. O programa de hoje realmente abarcou e tratou desses assuntos. Terceiro, somente o Estado acreditante, de forma expressa, pode renunciar à imunidade de jurisdição. A imunidade diplomática somente de forma expressa, e é somente o Estado, o agente diplomático não. Com essas informações, a gente consegue responder a questão, ponto. Vamos voltar à questão, olha só. Lá na alternativa A, vamos ler de novo o enunciado. Em determinado estado, um agente diplomático estrangeiro envolveu-se em um acidente de trânsito. Não interessa se é acidente de trânsito. Causando a morte de um pedestre. Nessa situação, diante do homicídio culposo, não precisaria nem desse culposo aqui, tá? Não interessa se é culposo ou se é doloso. Nessa situação, A, o agente acreditado pode julgar o agente diplomático estrangeiro por tratar-se de crime que não tem qualquer relação com a função diplomática. Errado. Crime que não tem relação com a função diplomática e crime que tem relação com a função diplomática são incluídos na imunidade diplomática. É uma imunidade ampla. No caso, quando nós estamos falando numa imunidade do caráter penal, é uma imunidade absoluta, ampla, irrenunciável, inclui crimes comuns e crimes de ofício. Então, a alternativa A não está correta. Vamos a B. O Estado acreditado só pode julgar o agente diplomático se ele, o agente, renunciar expressamente à imunidade de jurisdição. Errado. Agente diplomático não renuncia à imunidade de jurisdição. Somente o Estado. Olha a alternativa C. Ficou fácil, hein? Você que assiste o programa, fica facinho. O agente diplomático somente poderá ser julgado no Estado acreditado se o Estado acreditante renunciar expressamente à imunidade de jurisdição. A alternativa C, a letra C, é o X da questão. Ela está correta. C, X da questão. E D, só para a gente fechar. Em nenhuma hipótese é possível o julgamento do agente diplomático por ser irrenunciável à imunidade de jurisdição. Errado, porque é possível renunciar pelo Estado. Volta aqui comigo. Meus caros, o X da questão é a letra C. Tranquilo de responder. Se você assistiu ao programa, fica muito fácil de resolver essas questões. Vira até brincadeira. Próxima questão, vamos ver, vamos analisar. OAB-CESP, os locais das missões diplomáticas gozam dos privilégios da imunidade de jurisdição, inviolabilidade e isenção tributária. Já expliquei isso. Tais privilégios têm como fundamento a eficaz desempenho